Você está condenado. Autor José Eduardo Viana. Capítulo 1. Introdução. Realmente você diz ter Jesus está salvo? Hoje em dia muitas pessoas estão tentando adaptar as palavras de Deus ao seu benefício, alegando que Deus é amor. Esquecem as muitas outras passagens e também nos apontam nossos erros. Leia comigo a passagem de 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10, para entendermos o enredo da mensagem. Diz a palavra: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E você pode alegar: e isso é quase que naturalmente acontece que você não se encaixa nesses pontos descritos pelo apóstolo Paulo. Esse livro nasceu de uma conversa com amigos e irmãos que apresentei esses pontos sobre a situação real do ser humano na atualidade. Mas aqui estarei trazendo uma explicação mais detalhada de cada ponto, tanto através do dicionário como da palavra de Deus. Gostaria muito que lesse tudo, sem atropelar cada capítulo, e entenda cada ponto onde você, sem perceber, pode estar incluído nesses tópicos. Ao final, apresento a solução para este mal que vivemos. Desejando comentar, use o site do livro para enviar uma mensagem, reclamação, elogio ou até mesmo testemunho de que esta mensagem refletiu em sua vida. Oremos. Senhor Jesus, que nesse momento o ouvinte que se encontra aqui agora possa entender a mensagem que o Senhor me fez refletir e clamar para a atenção ao ponto de sermos todos salvos em Cristo Jesus, desprendido de qualquer religiosidade ou julgamento. Que possa trazer à memória tudo o que estou comentando e assim, diante de Ti, deixar de praticar e sermos reflexos da Sua verdadeira luz e testemunho. Que a Tua obra possa se cumprir em meio a tanta mentira e enganos que o mundo nos atormenta a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 2. Injustos. No dicionário diz que injustiça significa sem fundamento, injustificado, sem fundamento, que não está de acordo com a justiça. Há uma passagem na Bíblia muito interessante que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos 2 a 7, que diz assim, dizendo: Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: Faz-me justiça contra o meu adversário. Eu por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça, para que ela não me continue a vir a molestar-me. Prosseguiu o Senhor: Ouviu o que diz esse juiz injusto? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Muito interessante o próprio Jesus dar esta parábola, que aponta para o juiz injusto. Como pode ser isso? Um juiz não era para ser justo, visto que julga as pessoas? Mas mostrou através desta passagem que, pela insistência, aquela senhora conseguiu o que precisava, mesmo de uma pessoa injusta resolver a sua causa. As pessoas podem achar que a injustiça somente se encontra em pontos de pessoas de fora, ficando aliviados por não estarem nessa situação. Mas quando somos injustos? Quando praticamos a injustiça? Será que quando poderíamos ajudar alguém que realmente está precisando e não fazemos por qualquer tipo de desculpa, não somos injustos? Quantas vezes no seu trabalho ou na sua família, quando se deparou com uma pessoa que te importunou e praticou mal com você, não usou a oportunidade para se vingar? Seja sincero, por favor. Creio que a grande maioria já fez isso em algum nível. Talvez quando você podia julgar em favor daquele irmão da igreja que trabalha na mesma empresa que você, que nunca te apoiou, também não aproveitou o momento para se vingar e desejar dar uma lição a ele? Vamos às coisas mais leves. Quando você de carro sai da igreja, passa por um irmão que está caminhando a pé para casa, sabendo que mora longe. Apesar desse irmão o fazer com alegria, não deu uma carona para aliviar a caminhada dele, pois nunca foi agradável ele com você? Lembre-se que não existe pecado, pecadinho ou pecadão. Não há níveis no julgamento de Deus. Tanto assim é que no Antigo Testamento somente era adúltero quem praticava, e hoje
Somente ao olhar o ato de adultério já está realizado para Deus, tanto para homens como para mulheres. Lembre-se, ninguém tropeça em montanhas, mas em pequenas pedras. São nas pequenas coisas que demonstramos que se somos ou não injustos. Puxe à memória pequenas coisas que poderia ter feito em favor de alguém e por qualquer tipo de desculpa não o fez. Acredito sinceramente que todos nós já praticamos a injustiça, e isso estou falando durante a vida cristã, pois antes tudo foi esquecido e perdoado, mas o depois está sendo registrado e entrado na conta do julgamento. Sabe que as pessoas que menos apreciamos, que nos fazem ser ou não dignos do reino de Deus. Ser bom para um irmão é fácil, mas e para um ímpio? Uma pessoa que professa literalmente contra a palavra e a vida dos outros. Será que é mais fácil? Posso ainda afirmar que até mesmo as pessoas que não nos agradam, que nos fazem cair em tentação. Na vida cristã, não temos a luta contra o pecado aberto, como atuar na prostituição, mesmo nos roubos, mas conforme em Gálatas, capítulo 5, verso 17, que diz assim: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Acredito que esse contexto do espírito seja a nossa mente, pois qualquer tipo de pecado primeiro nasce em nossa mente, para depois fazer a prática. Ninguém peca de forma automática, mas sempre no pensar do seu prazer e desejos. Claramente, se você encontrou alguma lembrança de prática de injustiça, está como eu, condenado para viver longe de Deus, pois o inferno é o lugar onde Deus não está. Ai de nós! Capítulo 3, devassos. No dicionário, veja o que diz sobre esta palavra devasso. Que ou aquele que é degenerado, despudorado, imoral, indecoroso, intemperante, libertino, licencioso, rigoboche. Em 1 Coríntios capítulo 5, versos 9 e 10 diz assim: já por carta vos escrevi que não vos comuniqueis com os que se prostituem. Com isso não me referi à comunicação em geral com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem sequer comais. O apóstolo Paulo fala muito claramente, e é pesado quando diz que não conversar com irmãos que praticam e são devassos. Esta carta estava se dirigindo à grande cidade de Corinto, uma cidade que muitos não acreditavam que uma igreja pudesse ser formada ali, pela muita devassidão das pessoas. Mas Paulo quebrou esse estigma e, ao estar distante, escreveu 2 cartas para esses irmãos que se encontram nessa cidade. Veja o comentário do meu livro Navegando pela Bíblia sobre a cidade de Coríntios. O pior lugar para estabelecer uma igreja. Toda grande cidade tem um lugar em que as prostitutas, os desavergonhados, os ladrões e os promotores de drogas se juntam. E os turistas buscam ditos lugares para observar o movimento com uma má curiosidade. Em todo o mundo antigo, toda a cidade de Corinto era conhecida como a desenfreada estilo de vida. Os romanos se ajuntavam aos coríntios e aos escritores de obras de teatro, que se apresentavam sempre como despenseiros e bêbados. No grego, o verbo corintizar significa viver desavergonhadamente e imoralmente. Uma cidade disposta a tudo. Todo mundo sabia o que adoravam os coríntios: o dinheiro e todas as coisas perversas que o mesmo poderia comprar. O dinheiro circulava livremente, posto que Coríntios estava nas rotas comerciais mais vitais de todo o Império Romano. Quando um navio naufragava em alguma proximidade, as companhias de salvatagem alojavam os desaventurados marinheiros a preços inflados, no entanto, que se apresentassem ao arrematar a carga do navio naufragado. A cidade era um imenso mercado ao ar livre, cheio de escravos, judeus, gregos, egípcios, navegantes, atletas e ladrões.
Porém, Corinto não era uma cidade pequena, tinha uma população de 700 mil habitantes. Somente Roma era maior, e como toda capital de uma grande província, a cidade era anfitriã de um desfile constante de diplomatas e dignitários romanos. Seus cidadãos se glorificavam de sua arquitetura coríntia e se orgulhavam de ter o tipo de vida cosmopolitano. Como ideal religioso, os dissipados coríntios haviam adotado a Vênus, a deusa do amor. O templo erguido em seu louvor empregava mais de 1000 prostitutas. Paulo enfrentava os coríntios. Devido a toda essa influência, Corinto parecia como uma cidade menos disposta a se converter a uma fé cristã. Qualquer estranhos cultos e novas religiões se ingressavam ali. Bem rápido abandonavam o prevalente. O que é ser devasso? A não ser pessoas que não têm o mínimo de decência, saindo do padrão social do moral para obter seus prazeres como principal aquisição. Mas será que os devassos são somente pessoas que buscam seus prazeres sexuais? Ou não poderiam colocar assim, como o apóstolo Paulo, um povo que não tem limite para conseguir o que deseja? Quando você sobrepõe o desejo e a falta de conhecimento das pessoas, fazendo com que isso se torne proveitoso para você, também está devastando essa vida. Pessoas cristãs que a todo custo se beneficiam das pessoas que inocentemente aceitam seus pontos de vista e abusam de suas participações e doações. Uma vez ouvi um pastor dizer que ele se aproveitava de qualquer um em benefício dos seus objetivos. Parecia que esse pastor pensava em voz alta. Quando percebeu meu espanto, saiu rapidamente. As pessoas podem pensar que suas ações não são percebidas por Deus, que tudo vê e tudo conhece. Onde vai esse desejo de devassidão maligna diante desses grupos sob sua administração? Por essa razão, em momentos que você se cala e não avisa o irmão do laço que está entrando, está sendo devasso diante das pessoas. Vamos parar de amenizar as atitudes e ações, achando que somente estão aproveitando oportunidades, para ser claro que são devassos em prol dos seus desejos, ainda que esses desejos possam parecer para o bem comum. Com o tema bíblico que coloquei no início desse capítulo, Paulo aconselha a não se comunicar, não conversar com essas pessoas, porque tal ação radical? Quando você se socializa com esse tipo de pessoa, está abrindo oportunidade para novos campos desses devassos aproveitarem. Quando você aponta o erro, quebra qualquer associação e o devasso se torna como inimigo. Não existe meio termo. Ou você aceita e se associa, permitindo essa pessoa fazerem mal às pessoas, e assim você é conivente, participante das ações delas, portanto, digno de julgamento e de condenação. Ou se opõe e torna-se inimigo dessas pessoas. Indiferença nessa situação, conforme a lei coloca você como conivente, ou seja, apoiador das ações de quem pratica. Existe um ditado no mundo que diz: para os maus vencerem, somente precisa que os bons se calem. Quando o Senhor for julgar os homens e colocar seus servos a julgarem, como poderão julgar pessoas que são coniventes com esses devassos? Se Deus condena os devassos, não vai condenar os seus apoiadores? Capítulo 4. Idólatras. No dicionário, idólatra significa que ou aquele que presta culto ou adoração a ídolos, que ou aquele que tem amor intenso excessivo a algo ou alguém. Em 1 Coríntios capítulo 10, versos 6 e 7 diz: ora, essas coisas nos foram feitas, por exemplo, a fim de não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. No verso 14, o mesmo capítulo: portanto, meus amados, fugi dos idólatras. Um ponto interessante quando ele fecha no verso 7 que o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Porque ele, depois de alertar a igreja quanto aos pecados comuns da cidade, diz que não devemos nos sentar a comer com eles. Em uma refeição, dificilmente você fica calado. E como o organismo está recebendo alimento prazeroso, todos os comentários facilmente aceitos também.
quando introduzido suavemente. No final, que se folguem, ou seja, tirem um tempo de digestão, e assim se assimilando com os idólatras. Qualquer um que praticar qualquer pecado tem duas respostas para fazê-lo. Ou não conhecem a verdade, pois estão longe de qualquer acesso a outros comentários como mídia ou internet, ou se negam a reconhecer o pecado e o aceitam como algo normal. Normal para este mundo, pois o mundo não deseja ser inimigo dos nossos inimigos. Além do mais, quando dizemos como cristãos de idolatria, pensamos em adoradores de imagens, mas idolatria na realidade é a aceitação e apoio a qualquer ideia radical positiva. Quando você cala sua consciência para aceitar ideias extremas e essas ideias começam a se tornar temas de exemplos em sua vida, isso se codifica em idolatria. Muitos podem dizer nesse momento que estou sendo radical. Então vamos a exemplos. Quando uma pessoa faz torcida para um time de futebol e vê seu concorrente, qual o desejo? Senão aniquilá-lo, ou seja, destruí-lo para que não tenha mais oposição. Quando você torna partidário de um partido político ou mesmo denominação, está se tornando idólatra, pois qual instituição não peca? Toda administração deseja o poder, e esse poder é para dominar sobre outras pessoas. Vamos aproximar mais do mundo gospel. Quando você admira um artista ao ponto de segui-lo onde estiver, ou mesmo nas redes sociais, não o está adorando? Vemos isso mais claramente nas mulheres, que quando avistam um artista, começam a dar gritos de êxtase. Se isso não é idolatria, a palavra de Deus está errada. E tem um problema sério. O ser humano tem uma essência, o desejo de idolatrar. Isso foi colocado na essência do homem para que adorasse a Deus. Mas o inimigo começou, desde o princípio, a semear ideias de adoração diferentes. Quando você aceita uma opinião contrária com aquela que Deus instituiu, você está deixando de adorar a Deus verdadeiro para adorar os pensamentos que distanciam de Deus. Creio que todos nós temos alguma admiração em qualquer nível a pessoas, grupos ou instituições. Portanto, precisamos cuidar para que essa admiração não seja exagerada a ponto de matar por ela. Quando isso acontece, já está no seu coração a adoração a este ponto. Capítulo 5. Adúlteros. Adúlteros no dicionário disse de um ou pessoa que comete adultério, que viola a fidelidade conjugal, em que ocorre adultério, adulterino, adulterioso, adulteroso, que foi modificado ao adulterado, que é falso e fingido. Em Apocalipse capítulo 22, verso 15 diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Por que será que Deus abomina essas práticas, se temos o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio foi dado para tomarmos decisões favoráveis ao que é o bem comum. Você não permitiria entrar em sua casa pessoas que estão em desalinho com sua conduta para a ordem do seu lar. Então, por que Deus desejaria que participassem dos frutos que Ele preparou para os santos as pessoas que não são regidas por suas leis? Quando pensamos em adúlteros, novamente pensamos somente em pessoas do mundo, mas se aprofundarmos na própria palavra, adulterar é modificar o original. Todo ser humano precisa de regras para seguir e se reger. Não existe ordem na desordem. Essas regras, em benefícios próprios, foram geradas para que possamos ter uma vida digna e assim dar continuidade à volta de onde saímos, o Jardim do Éden. Quando você adultera uma ordem ou lei, no resumo da situação, não está sendo adúltero? Conforme já comentei, adúltero não é somente no sexo, mas em todas as ações que praticamos. Quando uma pessoa se torna adúltera? Quando seus desejos são mais importantes que o bem comum. Quando a lei de um país que você aceitou seguir muda ou não cumpre, está sendo adúltero. Vamos ampliar as situações mais corriqueiras? Quando você está dirigindo e a rodovia diz que a velocidade máxima é 60 km por hora e você passa dos 100 por hora, não se tornou um adúltero? Mas é somente uma coisinha. Lembre-se que Deus é justiça, e nesta justiça não existe jeitinho. Quando você encontra uma oportunidade de ter vantagem em cima dos outros, não está sendo adúltero? Chegando a este ponto, podemos estar claros que somos praticantes e coniventes com o pecado e passível de condenação. Muitas pessoas ainda podem dizer que não foi ela que produziu a adulteração, mas quando você aceita e participa, está sendo participante e conivente com esse pecado.
foi praticado por outros, mas se você não participasse, o adúltero não teria o prazer de praticá-lo. Para adulterar, ninguém adultera sem estar em um meio social. Vamos somando os pontos claramente e assim poder conscientemente apresentar a Deus nossa condição. Continue a ler. Capítulo 6. Efeminados. Segundo o dicionário, afeminado é que ou aquele que é pouco viril, por apresentar certas características próprias da mulher. Que ou aquele que aparenta fragilidade, delicado, sensível, albino, um sujeito afeminado, com um cabelinho que lhe caía numa só linha até o pescocinho mole e fino. Disse de ou homossexual masculino. Muitas pessoas dizem que homossexual não existe na Bíblia, mas a palavra utilizada para isso é afeminado. Essa atitude é uma ação clara do inimigo para perverter a criação de Deus. Quando pensamos muitas vezes sobre um tema, pensamos somente nos homens, mas eu como homem me assusto quando as mulheres não têm limite quanto ao pudor da sexualidade. A sexualidade está inserida na essência do homem para a procriação e prazer. O homem tem um instinto em ter a maior quantidade de prazer possível. O homem tem um instinto caçador na sexualidade. Mas as mulheres não deixam de ter esse instinto. Mas suas ações são de formas diferentes. Elas incitam os instintos masculinos. Uma característica clara é que a mulher é atraída pela audição, pelos sons que o homem gera, mas o homem é atraído pela vista, ou seja, pela condição corporal da mulher. Também tem um ponto que os dois são atraídos, assim como nos animais, pelo cheiro que produz quando ativos nesse instinto. Esses cheiros são chamados feronômios. A perfeição de Deus é tão grande que, se notar a constituição dos órgãos genitais masculino, é quase exatamente oposto na mulher. Mas o inimigo vem e coloca os instintos modificados tanto em homens como mulheres. No caso do lado masculino, no homem essa situação é inserida ainda na juventude, onde a sociedade ou mesmo a família começa a induzir na criança a diferença da masculinidade. Já na mulher o problema é muito pior. A mulher, para chegar a ter êxtase do prazer, ela precisa ter uma prática sexual mais prolongada, a que não acontece com o homem. Devido a isso, a quantidade de mulheres que nunca tiveram experiência de orgasmo é gigantesco, e isso deixa as mesmas com sua sexualidade incompleta. Muitas tentam compensar na geração de filhos, visto que para gerar filhos a mulher não precisa ter orgasmo. Tanto o homem quanto a mulher, devido a muita influência externa, saem em busca de seus prazeres, e isso muitas vezes revertidos em mudança do curso comum da sexualidade. Toda mudança de curso tem influência externa. Já se foi provado cientificamente que a sexualidade é formada na essência da formação do corpo. Não existe isso. Eu digo que os pervertidos sabem que ninguém nasce com o sexo errado. Necessário descobrir onde o ponto de mudança se iniciou. Efeminados existem no meio cristão. Sim, há. Tanto que, depois de muita discussão, os grupos de sexualidades pervertidas criaram sua própria igreja de denominação. Como a Bíblia é derivada de uma cultura masculina, essa denominação também já modificou a palavra para chocar menos seus membros e adeptos. Confunde um termo que Deus é amor em Deus tem amor, achando que a sexualidade pervertida é uma essência criada por Deus. Mais uma vez o erro, e na essência consciente dessas pessoas sabem que estão erradas, mas seus desejos sobrepõem as suas consciências e conhecimento. Mas no meio cristão existe isso sim, de forma velada, pois quando os líderes exigem que seus obreiros casem e estes desejam se manter para a obra, os jogam para o pecado. Existe uma denominação gigantesca no Brasil e mundo que exige que seus obreiros, depois de casados, façam vasectomia para não gerar filhas e assim não gerar mais custo para a denominação. Isso é ir contra a lei dos homens e a lei de Deus. Quando efeminados, o são por falta de acolhimento, por falta de ajuda em mudar seus pontos de desejos. Desejo é uma essência do ser humano, mas o controle é dever dos mesmos. Mais uma vez coloco, quando deixamos de dar apoio ou socorro às pessoas que chegam a nós com esses problemas e distanciamos, estamos sendo coniventes e, portanto, participantes desses pecados. Quantas vezes você desejou se distanciar de parentes ou amigos que estavam se aparentando com a sexualidade mudada, que por não saber o que fazer, decidiu se distanciar deixando os mesmos em viver seus infernos? Isto é ser conivente e participante do pecado delas. Nisso mostramos que estamos condenados em nossos pecados.
Capítulo 7. Sodomitas. No dicionário, sodomita é apresentado assim: relativo ou pertencente a Sodoma, cidade da antiguidade situada na região do Mar Morto. Sodômico, sodomítico, ou aquele que pratica sodomia. Sodomia, relação sexual anal entre homossexuais masculinos em um homem e uma mulher. Na passagem apresentada no início do livro, apresenta mais esta prática que está condenada, mas o termo vem derivado da cidade de Sodoma. Segundo a Bíblia, contada em Gênesis capítulo 10 a 19, mostra uma das cidades, a outra é Gomorra, cidade vizinha, que as práticas de respeito e sexualidade não tinham limites. Assim como na época do apóstolo Paulo, os pecadores abusadores eram chamados de corintianos. Assim ficou marcado o termo para pessoas que não respeitam os limites dos outros. A cidade de Sodoma e Gomorra era uma região muito próspera, tanto que quando Abrão, ainda Deus não tinha mudado seu nome, e seu sobrinho Ló, que caminhavam junto, devido a problemas com seus empregados diante da administração dos seus bens, decidiram se separar. Abrão deixou seu sobrinho escolher qual lado seguir. O mesmo viu a região próspera de Sodoma e Gomorra, decidindo seguir para lá. Quando Deus finalmente decidiu acabar com essas cidades, Abrão lembrou do seu sobrinho, e a pedido dele foram anjos a retirar os mesmos antes da destruição. A destruição dessa cidade ficou marcada por nesse local as pessoas não respeitavam as outras, não se limitavam a satisfazer seus desejos. Isso é uma consequência de quem tem seus desejos todos realizados. Quando uma pessoa nada tem, seus desejos é obter o que lhe falta, trabalhando, tomando ações em direção a isso. Mas quando as pessoas alcançam esses níveis, simplesmente seus desejos não param e começam a fortalecer seus desejos pessoais, seus desejos sexuais. Para esta prática, se distanciam o respeito e mesmo os limites. Ser sodomita é muito mais do que um depravado, é ser desrespeitoso com as pessoas próximas ou sob sua administração. Quando você não respeita os desejos dos seus familiares, que estão de acordo com o bem comum em favor dos seus desejos, isso é ser sodomita. Quando você, sendo patrão, abusa dos seus funcionários quanto ao horário contratado ou mesmo com as regras comuns de segurança, está sendo sodomita. Quantas vezes você praticou isso, ainda que pensando que era para o bem comum? Nisso é mais um ponto digno para a nossa condenação. Capítulo 8. Ladrões. Segundo o dicionário, ladrão disse de quem rouba ou furta, furtador, gatuno, gabiru, ladro, larápio, trapaceiro, tungador. Pedro se atirou em cima da mulher e o homem viu que ele queria abafar a carteira dela. Segurou Pedro por um braço. O guarda que via a cena já estava junto a eles. Então era assim que você não era daqui? Um moleque ladrão? Decorrente de roubo, o povo da pequena cidade achava que seu patrimônio era ladrão. Aquele que rouba ou furta, furtador, gatuno, gabiru, ladro, larápio, ratazana, trapaceiro, tungador. Teresa disse que o Léo o pediu em casamento, que ele é um grande comerciante de joias. Ele é um ladrão, sua mentirosa. Indivíduo que negocia ardilosamente, com malandragem. Cuidado quando comprar alguma coisa dele, o homem é um ladrão. Homem sem escrúpulo. No Evangelho de João, no capítulo 12, verso 6, diz assim: Ora, ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Quando João estava explicando uma atitude de um dos discípulos, mostrava que todos conheciam as ações de Judas, que se aproveitava das doações das pessoas, faziam em favor do grupo de Jesus. O grande problema é esse. Como em todos os pontos apresentados aqui, achamos que as condenações são devidas para os outros e nunca estamos vivenciando essa situação. Mas vamos nos aprofundar? Quando você toma algo que não lhe pertence, sem pedir, ainda que pensando que o proprietário não negaria como em outros momentos, não seria roubar? Ter um termo de roubo que as pessoas colocam que pegar emprestado sem ter que devolver. Quando achamos alguma coisa que não nos pertence e está claro que pertenceu a alguém que perdeu, é também considerado roubo. Tem um ponto da lei que diz: quando você compra alguma coisa roubada, está sendo conivente com o roubo. Se o ladrão não tiver quem compre, não terá a razão de roubar. O ladrão rouba não para somente possuir, mas para beneficiar com o roubo.
Outro ponto que podemos colocar também está no sentido de diversas formas. Quando pegamos uma ideia proprietária que foi criada por outra pessoa e usamos sem dar a devida conotação, ou informação, também é roubo. Também que existe a lei do direito autoral. Hoje em dia, ações como essa se tornaram comuns, condições que quando você faz diferente é considerado bobo ou anormal. Mas a que ponto você é esperto ou bobo? Considera que existe um malandro, no sentido do aproveitador. É porque existe um trouxa. O pior que isso é que muitos cristãos seguem e agem desta forma, roubando seus próprios irmãos e familiares, esquecendo-se do julgamento de Deus. Em algum nível de roubo, todos nós já praticamos. Isso já vem na essência do ser humano. A Bíblia chama isso de pecado original, que é um vírus que está em todos os seres humanos possuem e sofrem. Veja a criança que ao nascer já demonstra isso, chorando quando deseja alguma coisa, ou quando tem em sua posse alguma coisa do seu interesse. Toma posse desse bem, indiferente se ele pertence ou não. Essa essência é praticamente impossível no mundo ter solução ou livramento. Devido a isso, somos todos condenados a estar distante de Deus. Vai somando as ações e conta dos seus pecados. Continue a ler. Capítulo 9. Avarentos. No dicionário, o termo avarente diz que ou aquele que caracteriza pelo desejo obsessivo de ganhar e acumular dinheiro, canhengue, mofino, resina, ridículo, sovina, tenaz, zuraco, que ou aquele que guarda ansiosamente o que tem, que nada divide ou compartilha com outro, avaro, caatinga, manicurto, mão fechada, mesquinho, miserável, pão duro, unha de fome. Mas na passagem do livro de Efésios, capítulo 5, verso 5 diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo, quando escreve essa carta, coloca bem claro que inclusive o avarento é idólatra. Pode-se notar que idolatria não é somente a adoração de imagens. Avarento é um termo pesado que diz sobre a pessoa que sobrepõe seus desejos em detrimento aos desejos dos outros. Para essas pessoas, o seu desejo é superior ao desejo de qualquer pessoa, inclusive familiares. Existe avareza no meio evangélico? Sim, existe muito. Quando um líder coloca sua posição superior aos desejos dos outros, sendo diferente aos pontos bíblicos, está sendo avarento. Em alguns casos, quando pensamos em avareza, pensamos em pessoas de idade. Isso é referência ao que mostra os filmes e a convivência com pessoas que são insatisfeitas em sua vida. Pessoas egoístas que nunca se satisfazem em seus desejos se tornam avarentos. Avarento, podemos dizer, que é o fruto do egoísmo. O avarento não entra em nossa vida de uma hora para outra, mas aos poucos, com insatisfações e egoísmos. Quando você começa a acreditar que seus desejos são superiores aos desejos dos outros, esquecendo que seu espaço termina quando inicia o espaço do outro. O avarento não tem esse parâmetro, não tem limites. O que vale é seus objetivos e desejos, esquecendo que esse tipo de desejo nunca são saciados. O problema da insatisfação é tão sério que o seu fruto é claro, sendo a avareza. Podemos dizer que quem tem esse vírus já está impregnado há muito tempo. Isso continua mesmo sendo em sua crença de servir a Cristo. Existem muitos níveis de avareza. O que comentei até o momento é a avareza pesada. No termo de nível mais suave, encontramos a avareza quando uma pessoa acredita que seus pontos de vista é o certo e não aceita mudanças, ainda que explicado de forma clara e lógica. A avareza religiosa, onde pessoas que, baseando na palavra de Deus, distanciam pessoas que modificam seus pontos de vista. Esquecem que mesmo na Bíblia existem costumes diferentes de acordo com o local que se pratica. Um exemplo claro é o ósculo santo. Capítulo 10. Bêbados. Segundo o dicionário, bêbado tem a seguinte conotação: diz-se de um indivíduo habituado a beber frequentemente, temulento, que ou aquele que está intoxicado por bebidas alcoólicas, ébrio, queimado, atordoado ou perturbado em consequência de algum entorpecente, atarantado, estonteado. No verso apresentado no início, diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Quando pensamos nos bêbados, pensamos nos embriagados, aqueles que passaram dos limites na bebedeira. Quem se dedica à bebedeira normalmente tem perda de controle em uma rotina.
As bebidas foram criadas, a princípio, com o objetivo, algumas de remédio. A bebedeira faz com que a pessoa perca o controle da sua vida de forma egoísta. Ou seja, ninguém que se torna bêbado se torna em prol à sociedade, mas a satisfazer os seus desejos egoístas. Muitas vezes também com o desejo de esquecer os problemas por um momento. Mas bebedeira é somente com bebidas? Claro que não. Se você notar as reações da bebedeira, é a satisfação pessoal, a forma egoísta de satisfazer-se a si mesmo. Mesmo entre cristãos, a bebedeira pode ser encontrada com atitudes egoístas de ter o desejo pessoal. Quando uma pessoa que tem adoração para si se encontra reações contrárias a ela, está mostrando atitudes de vícios. O bêbado é aquele que é egoísta, que não se interessa com o bem comum, desrespeita a família, o compromisso do casamento, o compromisso eclesiástico. Quando você se vicia com alguma coisa, como a internet, se sente que precisa estar conectado para manter seus contatos, é igual a um viciado em álcool. Tenho o costume de dizer que a internet é a minha cachaça. Isso porque pensar em não ter mais esse acesso cria uma perturbação muito incômoda. Conheci pessoas que não se permitem ficar sem acesso por momento algum. Como relatei, o bêbado é um egoísta, que não identifica a necessidade do bem comum. E por ser um egoísta, não tem lugar nos céus, pois Deus não é egoísta, tanto que Ele deu seu próprio Filho como pagamento de nossos pecados. Mas continuamos a pecar, ainda que digamos que temos a Cristo. No livro de Romanos, capítulo 7, verso 24, diz: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Capítulo 11, maldizentes. Segundo o dicionário, maldizente quer dizer maldizente ou maledicente, que ou aquele que difama as pessoas. Maldizente, malédico, malfalante, venenoso. Segundo está na primeira carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 3, verso 11 diz: Da mesma sorte as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Quando pensamos sobre maldizer, pensamos muitas vezes nas mulheres, que desde o tempo de Jesus e muito antes, a prática da maldizer, ou falar mal, está muito ligada às mulheres. Isso devido à concorrência que sofrem pela lei da beleza. Mas os homens cometem muito esse erro. Quando você fala mal de alguém, ainda que uma atitude aparentemente correta, está sendo maldizente. É fácil se livrar disso. Mais uma vez digo que não. Este é mais um dos frutos do pecado original. Quando o inimigo influenciou o casal do Éden para desobedecer a Deus, o fez maldizendo a Deus. Adão rapidamente aprendeu essa atitude. Quando Deus perguntou o que o levou a errar, ele disse que foi a mulher e não seu desejo de experimentar algo novo, mesmo sabendo conscientemente que estava errado. Maldizer é algo tão fácil de fazer que está incutida na vida do ser humano. Devido a isso, temos uma condenação de estar distante de Deus. Alguns podem dizer que Deus maldisse povos nos seus mandamentos quando determinava a exterminação dos mesmos, mas um julgamento não é maldizer, é sim julgar. Há uma confusão neste ponto, achando que Deus maldisse alguma coisa, ou num ponto mais claro, falou mal de alguma nação. Deus, quando faz, não o faz para comentar, e sim para julgar. Da mesma forma, um juiz, quando se apresenta os erros do julgado, não está falando mal, mas apresentando suas falhas para dar um julgamento correto. Quando você fala mal, na realidade está tentando destruir essa pessoa, ou por inveja ou por raiva. A atitude de maldizer se coloca ao lado do mal da conversação, julgando as atitudes das pessoas sem ter autoridade para fazer isso. Um juiz ou advogado não pode comentar as más atitudes do julgamento de forma indiscriminada. Isso é falta de caráter e de respeito à lei. Quando você fala mal de alguém, está na realidade destruindo essa pessoa e suas práticas, sendo boas ou más. Será que uma pessoa que tem essa prática pode estar no reino dos céus? Com certeza temos o justo julgamento de estarmos separados de Deus, eu e você. Capítulo 12, roubadores. Segundo o dicionário, roubador significa que ou aquele que rouba, ladrão, raptador. No livro de Paulo a Timóteo, na primeira carta de capítulo 1, verso 10, diz: Para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjúrios, e para tudo que for contrário a essa doutrina. No texto, Paulo diz contrário à sã doutrina, que em outras palavras, as leis boas instituídas por Deus. Além do mais, roubador é um fruto do ladrão. Ladrão, pode-se dizer, é uma pessoa, e roubador é uma atitude. Parece redundante no texto apresentado no início sobre ladrões e roubadores, mas quando Paulo apontou
Os roubadores estão apontando as atitudes constantes de pessoas que constantemente estão praticando furto. São pessoas egoístas, assim como o ladrão, a desejar se beneficiar de bens que não lhe pertencem. Existem roubadores no meio cristão? Existe sim. Pessoas que querem a todo custo alcançar suas metas e satisfazer seus desejos em detrimento às pessoas que são tão próximas. É uma atitude enraizada na pessoa que muitas vezes fica cauterizada na mente do roubador. Achar que pegar coisas que não lhe pertencem e muito mais não estão liberadas à captação de uma ação rotineira na vida de quem tem esse vício. Existe no meio psicológico que quem tem esse mal se denomina cleptomaníaco. A pessoa que sente o desejo muito forte e incontrolável de ter posse daquilo que está ao seu alcance. São atitudes que nascem quando crianças, quando seus pais não colocam limites no desejo da criança, acreditando que a mesma pode ter tudo, ou por impaciência ou por falta de capacidade de educar. O adulto pode contrair esse mal sim, normalmente quando a pessoa perde tudo por suas más ações e tem o desejo forte de voltar a ter seus bens, ou algum deles, em detrimento das pessoas que estão próximas a ele, se tornando-se um vício. Capítulo 13. Final. Quem se salvará? No dicionário, salvação significa ato ou efeito de salvar-se, salvamento. O que livra alguém de uma situação que oferece perigo, passagem de uma situação decadente para a vitória. Libertação do pecado que leva o fiel a obter a felicidade eterna. Na Bíblia está claro, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens em que devemos ser salvos. Aqui está dizendo no nome. Apresentou todos os pontos mais parecidos com um advogado diabo, tentando te acusar que estamos todos nós realmente condenados, eu e você. Não existe ninguém que possa salvar por suas ações e atitudes. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 3 diz: e ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Quando ele comenta do amor, não fala somente da atitude, mas da essência, pois Deus é amor. Achando que porque aceitou a Jesus você já está salvo, ainda que praticando todos esses males, quer dizer que a Bíblia está errada. Como algumas denominações colocam que uma vez salvo, sempre salvo, seria hipocrisia de respeito quando aos que os apóstolos nos ensinam. Temos sim de estar todos os dias apresentando nossos erros e pecados. Os nossos pecados, antes de aceitar Jesus, a Bíblia é clara, foram jogados no mar do esquecimento. Mas a nossa nova vida em Cristo está sendo registrada. Estamos em um processo de salvação e não salvos. Dizer que já estamos salvos é desconsiderar o que a Bíblia ensina. Precisamos reconhecer a cada dia nossos erros, trabalhando na mudança com a ajuda do Espírito Santo, pois sem Ele nunca conseguiremos. Deixando de ser snobs, pois quando nos sobrepomos aos nossos irmãos, estamos dizendo que somos melhores do que eles, que Deus escolhe uns e não outros. O problema principal, afinal, não é pecar, mas não trabalhar no livramento desses pecados que estão enraizados em nossa essência. Estamos em um processo parecido com o da escola. Aprendemos e esquecemos, reaprendemos e esquecemos, ao ponto que o aprendizado seja uma reação natural a nossas atitudes. Quando aparece algum problema de matemática, rapidamente, sem muitas perguntas, damos a resposta. Assim na nossa vida, devemos ser reações naturais às nossas atitudes diante das dificuldades. A entrada no céu não será como o catolicismo ensina, que passaremos pelo purgatório, para limpar nossos pecados como se trocasse de roupa para entrar no céu. A troca de roupa e preparação para a entrada no céu é apresentada na parábola das 10 virgens, que no Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 1 está em diante, que diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do noivo. É um processo diário, que nem bens e muito menos posse fará diferença, pois não levaremos nada, mas sim nossos pensamentos e aprendizados. Nossa memória cristã não será apagada ao entrarmos no céu. Então, como está o processo em sua mente, em seu coração, quanto ao trabalho do conserto e salvação? Se Cristo vir buscar a sua igreja hoje, será que tudo que apresentei você já conseguiu se livrar? É muita coisa a pensar e refletir. Chorar e clamar pelas misericórdias de Deus diante das nossas ações e atitudes. Ore comigo. Senhor Jesus, reconheço que ainda morreu na cruz em meu lugar. Ainda continuo errando e pecando. Sei que preciso crescer nesse processo para estar apto a ter acesso ao lugar que nos preparou. A salvação é um processo, eu reconheço, mas preciso de sua ajuda para conseguir vencer em todas as etapas.
Perdoa-me mais uma vez e todos os dias meus erros diários e me ajuda a ser digno de estar contigo na glória. Em nome de Jesus. Amém. José Eduardo Viana.